Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Será salva, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Senhor, ilumina-nos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque quando você reconhece e realmente tem consciência de que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, nós podemos, então, partir para o próximo passo, que é crer nela. Se ela é a verdade, então eu posso crer nela. Por isso, que o que está escrito é que a mulher é o vaso mais fraco, mais frágil. E pera só um pouquinho, deixa eu só lembrar aqui. Isso não diminui a mulher, não, absoluto, em absoluto. Vamos lembrar que, diante da verdade, Deus fez o homem e a mulher, e ninguém é melhor que o outro. Essa questão de achar que o homem é melhor, superior, e aí querem ser igual a ele, é uma loucura isso. E é uma grande mentira. Cada um tem uma função, cada um tem uma forma, e assim é. E Deus une os dois em matrimônio. Foi isso que ele fez em Adão e Eva. Só que está escrito que a mulher é um vaso mais fraco. E nós podemos observar isto sem muita dificuldade, mostrando o físico de uma mulher e o físico do homem. Nesse sentido, fica muito claro e evidente que a mulher, ela tem uma estrutura física mais fraca que o homem. É só a gente lembrar, por exemplo, de uma coisa óbvia, das Olimpíadas. Por que tem o feminino e masculino? Se o feminino for competir com o masculino, é impossível que haja vitória. Tá? Então, por isso que a Bíblia mostra para nós isto. E outros aspectos a gente poderia até abordar aqui também. Tá? Outros aspectos a gente poderia abordar. Por exemplo, vou abordar um que eu acho que ele cabe na nossa reflexão de por que Eva foi enganada. Entendo, colocando aqui, a grosso modo, a mulher tem uma parte emocional mais aflorada do que o homem. O homem é mais racional, a mulher é um pouco mais emocional. Estou falando alguma bobagem? Eu entendo que a gente pode ver algumas diferenças, tá? O homem, por exemplo, coisas que a gente pode ver. O homem é muito prático. O homem não é muito curioso, a grosso modo. As mulheres são mais curiosas, são mais detalhistas, elas gostam de mais detalhes. E eu não sei se isso é uma fraqueza ou não. Mas eu sei que o diabo não foi tentar Adão. E o diabo, ele foi tentar quem? Eva. Por quê? Vou colocar uma pimentinha aí pra gente pensar. Vocês acreditam que o diabo estava lá quando Deus deu a lei pro Adão no Jardim do Éden? Está lá em Gênesis 2, 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a lei que Deus deu a... Deu a quem? Adão. Se eu for seguir aquilo que está escrito em seguida, Eva não tinha sido nem formada ainda. Porque foi depois disso que Deus formou Eva. Então a lei Deus deu a Adão. Adão, agora você tem esta responsabilidade. Você pode comer de todas as árvores, mas a da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque se você comer, você vai morrer para mim. Muito bem. Vocês acreditam que o diabo estava presente quando Deus falou isso? Eu acredito plenamente que o diabo estava presente. Porque o diabo já tinha sido lançado na terra. E é por isso que existe também uma conotação importante para podermos entender por que o diabo foi falar com Eva e não com Adão. Vamos lá. Quando chega no capítulo 3, nós vamos observar isto. Olha que legal essa reflexão hoje. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher... Opa, peraí. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Peraí. Se o diabo perguntou isso para Eva,
Então, eu quero pensar que, em algum momento, Adão falou isso para Eva. Porque se Adão recebeu esta lei quando Eva não tinha sido nem formada, nem criada, então, em algum momento, Adão um dia chegou para sua esposa e falou para ela: eu vou te dizer o que Deus disse para nós. Deus disse, e aí o que foi que ele falou? Aí que entra uma questão que eu não sei responder, mas quero deixar aqui apenas para que a gente possa refletir. Foi Adão que pregou para Eva de forma equivocada? Essa é uma opção. Ou Eva entendeu de forma equivocada? Também tem essa opção. Muitas vezes, até com o desejo de fazer bem feito, se nós não temos a exata comunicação a ser feita, isso pode causar um ruído, pode causar um mal. Quando uma pessoa se comunica com outra, em média, apenas 60% da conversa foi bem compreendida. Em média. Quantas vezes que você já não conversou com alguém e depois você falou, mas a pessoa parece que não entendeu? Comunicação não é fácil. Para que seja uma comunicação eficiente, dá muito trabalho. Primeiro você precisa olhar nos olhos, você precisa prestar muita atenção em cada palavra para você poder transmitir bem. Para que haja uma boa compreensão daquilo que eu estou falando, a pessoa possa compreender exatamente aquilo que é. E nós temos muitos ruídos. A nossa vida tem muitos problemas por falha de comunicação. Estou errado ou não? Por isso que, lá em Adão, Adão pode ter compreendido mal. É uma opção. Ele não ouviu bem. E por que eu falo isso, gente? Pelo que está escrito no versículo 2. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Pode passar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Por que eu falo que houve um ruído aí? Porque se nós formos observar o que Deus falou para Adão e o que a Eva falou para a serpente, tem um ruído aí. Qual que é a árvore que estava no meio do jardim? Segundo a Bíblia Sagrada, a árvore no meio do jardim era a árvore da vida. Não era a árvore da ciência do bem e do mal. E também fica muito claro que Deus não disse que não podia tocar no fruto. Deus disse que não era para comer e não para tocar. Então houve uma falha da localização e uma falha de compreensão sobre o que deveria e não deveria fazer. Agora vou voltar à pergunta. Quando Adão falou para Eva, ele estava lá presente? Eu tenho certeza que sim. Porque senão, como é que ele perguntaria para Eva? Peraí, como é que Deus disse mesmo? Ué, mas ele sabia. Ele estava lá, ele ouviu. Como ele está aqui agora. Como ele está presente, rodando, sempre. O diabo sabe tudo da tua vida e da minha. Mas ele está expulso em nome de Jesus. Mas eu não vou ignorar os seus ardis. Pelo contrário, eu preciso saber que as setas inflamadas do maligno estão sendo lançadas sobre todo filho de Deus a todo instante para desanimar, para desencorajar, para que o filho de Deus chegue ao ponto de reclamar. E quando ele reclama, meu amado, quando você reclamar de alguma coisa, não ache que você está reclamando do governo, da pessoa, da situação. Não ache. Você está reclamando de Deus. Toda reclamação é de Deus, não é de ninguém. Porque se você falar assim, mas esse governo... Peraí, mas quem é que constitui o governo? É Deus. Você está reclamando do que Deus fez? Mas não deu certo essa semana na minha vida. Peraí, mas quem é que cuida da tua vida? Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e em tudo eu devo dar graças, então se eu reclamar, eu estou reclamando de Deus. Deus não está concedendo as coisas bem na minha vida. Entende como é que a gente tem que ter atenção? Por isso que eu vejo que há essa possibilidade do diabo ter visto que a comunicação entre Adão e Eva não foi boa. E ele foi aonde? Ele foi na mulher. Cabe muito nessa reflexão o próprio Evangelho de Cristo. Olha o Evangelho. O quanto que o Evangelho tem sido diluído ao longo do tempo. O quanto que se tem mudado o Evangelho. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer, maravilhe-me que de tão depressa vocês passaram para outro Evangelho. E é claro que ele vai dizer, mas não tem outro, é só um. Mas os homens criaram muitos evangelhos. Mas só há um. E hoje nós estamos aqui lutando para permanecer firme no Evangelho de Cristo, segundo o que está escrito. Amém? Se Deus quiser, domingo que vem, vamos falar de novo, não falei. E a mulher será salva dando luz a filhos. Vamos ver se domingo que vem a gente chega lá. Vamos ver. Vamos ver se domingo que vem a gente chega lá.